Não é drama grande. É aquele ajuste pequeno que a gente faz sem admitir que tá fazendo. Você abre a galeria do celular procurando o recibo daquela farmácia que te roubou semana passada e, sem querer, esbarra numa foto de 3 anos atrás. Não é nenhuma viagem fantástica, não é aquela foto na praia com o pôr do sol perfeito que todo mundo posta no fim do ano. É só uma terça-feira qualquer no boteco de calçada mal iluminado, você com um copo americano com cerveja barata na mão, rindo de alguma besteira que alguém disse com a cabeça inclinada. E aí, do nada, vem aquela fisgada. Um negócio meio idiota que aperta o peito por dentro e faz você pensar, com uma certeza quase física: caramba, a gente era feliz e não sabia. Essa frase é um clichê tão batido que parece cartório, mas a verdade é que a gente não apenas sabia, a gente acha que perdeu o passe livre para aquele estado de espírito. Como se a alegria tivesse sido um lote de terreno que a gente vendeu barato para pagar sei lá o que, e agora o presente virou esse lugar cinza, sem brilho, onde tudo é meio caro, meio morno e ligeiramente burocrático. A gente vive hoje numa espécie de arqueologia doméstica do próprio passado recente. Você rola o feed do Instagram não para ver os outros, mas para olhar o seu próprio perfil de 4 anos atrás, conferindo as legendas que você escrevia, tentando entender em que curva exata da estrada a vida desandou a perder a graça. A gente olha pro passado como quem olha para uma versão remasterizada da própria história, onde o diretor tirou todas as partes chatas, cortou o tédio das tardes de domingo em que não tinha nada para fazer, e deixou só o filtro dourado da juventude que a gente jura que ainda tinha. Sempre tem um momento na vida em que a gente começa a olhar pro retrovisor com mais carinho do que pro para-brisa. Sabe quando você vai naqueles mercados de bairro mais antigos e acha um chocolate que não comia desde os 10 anos? Você compra na hora, raspa a embalagem prateada com a pressa de quem vai encontrar um velho amigo, bota na boca esperando a explosão exata daquele sabor da infância, e aí mastiga. E o gosto é doce demais, enjoativo, meio plástico, bem longe da obra-prima que a sua memória havia guardado por décadas. A memória é uma grande falsificadora de carteira de motorista. Ela pega a realidade, que sempre foi meio caótica, meio sem sal e cheia de preocupações idiotas, e aplica uma camada grossa de verniz afetivo. O filósofo Walter Benjamin falava muito sobre como a gente foi perdendo a capacidade de narrar a própria experiência, de acumular sabedoria com o tempo, porque a modernidade atropela tudo numa velocidade que não deixa poeira assentar. Mas tem um detalhe que ele aponta que dói mais. A gente tem uma tendência desesperada de transformar o passado em refúgio porque o presente exige demais da nossa capacidade de inventar justificativas para estar vivo. O passado é seguro justamente porque ele já aconteceu. Ele não pode mais dar errado. Ninguém consegue estragar uma lembrança de 2018, porque ela já está lá, congelada, impermeável aos boos de hoje. O problema é que essa nostalgia que a gente consome hoje em dia virou um vício de conforto. A gente liga a televisão e põe pra tocar aquela playlist de flashback dos anos 90 ou dos anos 2000, ou fica assistindo a vídeos no YouTube de comerciais antigos de margarina, como se a salvação da nossa alma estivesse escondida num jingle de televisão de 30 anos atrás. A gente busca a inocência perdida num lugar que nunca existiu desse jeito. Você repara nisso quando vai na casa da sua mãe e abre a geladeira. Tem aquela manteigueira antiga que tá lá desde que você se entende por gente, meio lascada na ponta. No dia a dia da sua casa, você comprou um pote de acrílico moderno, com tampa de silicone hermética, que fecha com um clique perfeito e custou uma fortuna numa loja de design. Mas a manteigueira lascada da sua mãe tem uma história invisível grudada na cerâmica. Ela viu briga de família, viu bolo de aniversário da infância, viu domingo chuvoso sem internet. O seu pote moderno é eficiente, limpo, translúcido, mas ele não tem alma. Ele é só plástico bem moldado. E a gente passa os dias trocando as nossas manteigueiras lascadas por potes de acrílico, achando que a modernidade vai trazer alguma paz de espírito, para depois ficar com saudades do peso da cerâmica velha na mão. Essa sensação de que antes era melhor não é sobre o mundo de antigamente ser mais legal. É sobre a gente ter a impressão de que a nossa capacidade de se encantar com as coisas vinha de fábrica, e agora a gente precisa de manual de instruções e bateria recarregável para sentir qualquer pingo de empolgação. A gente olha para uma foto antiga e não tem saudades de 2019. A gente tem saudades de quando a gente ainda conseguia olhar para as coisas sem fazer um cálculo mental do custo emocional daquilo. Tem um fenômeno curioso que acontece na nossa cabeça quando a gente começa a olhar muito pro retrovisor. A gente acha que a nossa infância, ou aquela época da faculdade, ou até o ano passado, era um período onde as coisas faziam mais sentido. Sabe aquela lembrança de um final de semana específico em que você comeu uma besteira na rua, o vento tava gostoso, você não tinha nenhuma preocupação real e pensou: caramba, eu sou feliz. A gente pega esse segundo exato da memória e transforma ele num padrão de qualidade pro resto da vida. Aí qualquer terça-feira cinzenta de agora parece um rebaixamento de categoria. É como se a vida atual estivesse em falta com a gente, devendo um juro altíssimo de alegria que ela simplesmente se recusa a pagar.
pensador que adorava mexer nessas engrenagens da memória era o Walter Benjamin. Ele dizia que o passado não tá simplesmente lá atrás, quietinho no lugar dele, esperando a gente visitar. O passado é um clarão que relampeja no momento de perigo. E o perigo, hoje em dia, é essa pasmaceira funcional que a gente habita. A gente olha para as lembranças não porque elas eram objetivamente perfeitas, porque a gente sabe muito bem que naquela época a gente também chorava por besteira, tinha dor de dente, ficava sem gruta no meio do mês e discutia por WhatsApp, mas a gente olha porque o passado é o único lugar onde a nossa história ainda tem um formato que a gente reconhece. O presente é essa massa informe, barulhenta, cheia de abas abertas no navegador da mente, onde nada parece fixo. O passado, não. O passado já foi editado pela nossa própria sobrevivência. Ele já passou pela alfândega da nostalgia e perdeu todas as rebarbas chatas. E a indústria do entretenimento percebeu isso direitinho, né? Virou um negócio bilionário vender passado engarrafado. É blusa com logo de desenho animado dos anos 90, é filtro de foto que deixa a imagem com textura de fita VHS estourada, é reedição de refrigerante antigo, é maratona de série que você já viu 300 vezes. A gente consome a estética de uma época em que a gente respirava com mais facilidade, como se a cor daquela fita VHS antiga pudesse colar de volta o caco de vidro da nossa paciência atual. Mas é claro que não cola. É só um band-aid de mentira num arranhão que é da alma. Você veste a camiseta com o ursinho da sua infância, mas continua pagando o boleto, quer dizer, continua lidando com as suas contas e com a insônia crônica do mesmo jeito, só que agora com uma estampa bonitinha no peito. A grande pegadinha dessa nostalgia toda é que ela nos rouba o presente duas vezes. Primeiro, porque ela faz a vida de agora parecer um rascunho mal feito da vida que podia ter sido. Segundo, porque ela gasta a nossa energia mental tentando recriar uma atmosfera que já foi embora e que, convenhamos, nem era tão mágica assim na hora em que estava acontecendo. Quem nunca passou um feriado inteiro tentando fazer um programa inesquecível só pra no final perceber que tava todo mundo cansado, com frio, brigando pelo melhor lugar no sofá e olhando pro celular? A gente tenta tanto forçar a barra para que o presente pareça uma memória nostálgica antes mesmo de acabar, que ele vira um peso insuportável. A gente esquece que o encanto das coisas de antigamente vinha justamente do fato de que a gente não estava prestando muita atenção nelas. A infância era boa porque a gente não sabia que era infância. A adolescência tinha aqueles momentos dramáticos e incríveis porque a gente achava que o mundo ia acabar amanhã e não tinha um fade infinito para nos lembrar que o mundo já tinha acabado várias vezes antes. O segredo não é tentar voltar pra lá, nem ficar inventando desculpa pra achar que hoje em dia tudo é uma porcaria, até porque tem muita coisa boa hoje que a gente seria incapaz de abrir mão, como ar-condicionado e consulta médica sem fila de madrugada. A verdade um pouco dura é que a tal época de ouro nunca existiu fora da nossa cabeça editada. O que existia era só um monte de tempo corrido que a gente viveu sem anestesia, com menos pressa e com menos telas na cara. A gente não tem saudades de 2012. A gente tem saudades de quando a nossa atenção ainda cabia dentro da nossa própria cabeça, antes de ser retalhada em pedacinhos miúdos para alimentar algoritmo de rede social. Então, na próxima vez que você se pegar suspirando por um tempo que já foi, lembra que o seu cérebro só tá querendo fugir da loucura da pia cheia e do barulho da rua. Não precisa fingir que o presente é um parque de diversões, mas também não precisa tratar o passado como um paraíso perdido onde você era perfeito. O passado já cumpriu o papel dele. O que tem pra hoje é esse café morno, essa blusa meio gasta, essa janela aberta com vento fresco e a chance esquisita de tentar prestar atenção em alguma coisa sem achar que ela precisa virar lembrança de pôster. É isso. Vai lá viver o seu dia meio torto, sem filtro, sem trilha sonora dramática, do jeito que der. Deixa o like se chegou até o fim. Eu também não sou robô.